Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente Valda Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 39ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos ou mais. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, senhora deputada Marina, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Queria também saudar a nossa brava taquigrafia, que anteriormente ficava mais próximo da gente, agora está um pouco mais longe. Mas, senhor presidente, desde ontem, a Assembleia vive um clima esfuziante, no sentido de muita frequência e muito debate. E eu, particularmente, acho isso positivo. Hoje, um projeto de lei de minha autoria na CCJ teve mais de 1 hora de debate sobre um projeto que visa única e exclusivamente mexer na estrutura dos incentivos fiscais de quem recebeu esse incentivo com redução de alíquota. Um exemplo para Vossa Excelência. Repetro é um incentivo fiscal para quem explora petróleo e gás, né, no nosso pós e pré-sal. A alíquota é de 3 pontos percentuais. A alíquota base, quando foi dada, era de 18. Então, tiveram uma redução de 15 de alíquota. A alíquota base hoje não é mais 18, é 20. Então, quem tinha 15 de redução de alíquota passou a ter 17. E eu quero restituir a margem original, subindo 2 pontos percentuais. Isso gerou uma polêmica imensa. E eu verifico que a polêmica é sempre positiva, mas o que eu viso é melhorar a nossa arrecadação do Estado e dos nossos municípios, que vão muito mal, estão de pires na mão, em cima de benefícios fiscais que não têm controle de ninguém. Tanto é que o valor estimado dos mesmos chega-se a 22 bilhões de reais por ano. Se a gente estivesse nadando de braçada em emprego e aumento de renda, eu estaria vendo o resultado, mas exatamente ocorre o oposto. De outro lado, logo depois de acabar a CCJ, entrou a Comissão de Orçamento. Contas de governo de 2023, na Comissão de Orçamento. Fui o voto divergente, senhor presidente. Votei contrário, porque analisei as contas com o voto que eu já tinha feito em 2023 e não em 25. Hoje, tem a votação para se escolher um novo membro do Tribunal de Contas, com aprovação na CCJ e na Sabatina no dia de ontem, do ex-deputado e atual vice-governador, Tiago Pampolha. E hoje está na pauta extraordinária, né, 2 outros projetos que foram intensamente discutidos no dia de ontem, que é uma nova Secretaria de Agricultura, do gosto da deputada Marina, e
também a questão da segurança dos ex-governadores depois que deixam o mandato. Então, uma pauta também muito ativa. E eu prefiro essas pautas do que ficar discutindo só condecorações. Então, a Assembleia, nesse momento, está com a pauta bastante agitada e positiva. E isso permite que, em cada ponto desse, cada um de nós assuma a sua posição, o seu voto, as convergências e as divergências, porque essa é a natureza do parlamento, convergir e divergir, sempre sabendo que aqui no parlamento ninguém vence nada sozinho, só se ganha na coletividade. Por isso, eu escolhi ser Flamengo, porque ganho com o flamenguista e, na maioria das vezes, perco na votação. Eu tenho que ter alguma compensação na vida, né, presidente? Porque não sou base do governo. Não sou base nem subbase. Sou um parlamentar independente. E não porque é este governo, sempre assim eu fui, nos meus 22 anos de mandato. Minha intenção é sempre votar naquilo que eu considero, e às vezes erro, o que é melhor para a população fluminense. Mas às vezes a gente erra também, né, porque é uma avaliação. Mas a intenção é sempre a mesma. Então, vim falar sobre esse tema, porque de muito a gente demandava uma pauta tão intensa, e finalmente ela chegou. E o presidente Bacelar nos falou que, com a continuidade dos trabalhos, a terça-feira será o dia de vir para a pauta os projetos mais polêmicos. Então, por favor, às terça-feiras, vamos ver se a gente consegue ter os 68 deputados no plenário, porque sempre pode faltar um ou outro até se licenciar para ir à China, por exemplo, que é um aprendizado, nada crítico, é um aprendizado, é uma economia pujante, é o único país do mundo que internamente é socialista e externamente é capitalista, só isso já é um grande desafio. E a deputada Marina, depois que veio da China, ela aprendeu muito e se distanciou muito mais ainda daqueles que têm posições americanófilas. Mas é uma brincadeira com ela, mas é só uma provocação. Mas, de qualquer forma, eu até compreendo que viagem de conhecimento a determinados países também é muito importante para a nossa formação. Porque uma coisa é você ler, e a outra coisa é você ser testemunha ocular, né? A compreensão amplia muito mais, ainda mais numa nação da grandeza da China, da grandeza territorial, da grandeza da sua população e da grandeza da sua produção. Um país que deu uma reviravolta no mundo em apenas 30 anos. É algo absolutamente fantástico, senhor presidente. Então, queria só colocar essas questões gerais para dizer que às 15 horas estaremos aqui de plantão para a ordem do dia. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Marina, do MST, que dispõe de 9 minutos. Como assim? Boa tarde, presidente Valdo Ceasa, minha nobre colega Índia Armelau, o deputado Luiz Paulo, que me antecedeu aqui,
e trabalhadoras aqui da Alerj, aqueles que nos assistem também. Como o deputado Luiz Paulo me antecedeu, trouxe alguns temas relevantes que a Assembleia Legislativa tem pautado nesse período, nesses dias aqui na Assembleia, e eu quero trazer um outro tema muito importante que, especialmente, a população do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, tem que ajudar, debater, defender e fazer um processo de resistência nesse Estado, que é o tema da SEDAI, que traz junto consigo o tema da água e do saneamento, né? Coisas assim importantíssimas para o nosso povo. E, dentre os temas relevantes que a Assembleia Legislativa está discutindo nesse período, está também o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, que não pode ausentar o tema da SEDAI também para esse momento, para esse tema que nós está perpassando aqui pela Assembleia Legislativa. E quero aproveitar, segundo o nosso presidente, meus 9 minutos, para trazer aqui algumas reflexões, mas mais do que refletir, denunciar mais um capítulo do desmonte do patrimônio público fluminense, orquestrado pelo governador Cláudio Castro, que é essa notícia da contratação de um consórcio para assessorar a venda de 30% da SEDAI e sua abertura de capital, numa operação estimada em 1,5 bilhão, que representa isso um atentado contra o direito à água e ao saneamento como bens públicos essenciais, principalmente como bens públicos, com esse projeto que está sendo apresentado pelo governador Cláudio Castro, que, mais uma vez, tira a água e o saneamento da casa da principal população mais pobre do nosso Estado, do campo e das periferias, das favelas das cidades. Essa movimentação tenta transformar um direito humano em apenas mercadoria. O que eles querem é, cada vez, transformar apenas os ativos da SEDAI, aquilo que ela pode fazer, em lucro, né? E esse lucro para pouquíssimas empresas, para muito poucas pessoas. A tentativa de lançar ações da SEDAI na Bolsa de Valores é o passo definitivo para entregar a gestão da água ao mercado, aos lucros, aos acionistas, e não à população. O nosso governador, Cláudio Castro, insiste em um projeto de governo que prioriza o capital financeiro, mesmo após a trágica experiência da concessão regional da SEDAI, marcada por aumento de tarifas, problemas operacionais, exclusão de comunidades e a falta de transparência, que até hoje muitas pessoas se perguntam sobre esse processo, de como que foi esse processo de privatização da SEDAI. E agora o que nós estamos vendo é a repetição desse erro, né, com a desculpa de fortalecimento do capital. E querem nos convencer de que vender parte da SEDAI vai fortalecê-la. Mas vai fortalecer para quem? Que é isso que a gente estava falando no início, né? Vai fortalecer pouquíssimas empresas, pouquíssimas pessoas. Vai fortalecer para os investidores e fundos financeiros. Porque para o povo, especialmente para os pobres, isso significa mais precariedade, mais desigualdade e mais privatização e ausência de um direito que é fundamental. Nosso povo aqui do Estado do Rio de Janeiro vive reclamando, né, que aumenta a conta na hora de pagar,
mas a água não chega na ponta, a água não chega na torneira, não tem acesso a saneamento básico lá nas periferias. E queria trazer também um estudo da ENSP, da Fiocruz, que a empresa Águas do Rio Doce acumula hoje mais de 80 mil processos no Tribunal de Justiça, principalmente por cobranças abusivas ou indevidas. Que entre 2022 e 2023, para a empresa, teve um lucro líquido de 1,2 bilhão, dos quais 78% foram distribuídos entre os seus acionistas, como o Itaú, o Fundo Soberano de Singapura e o Grupo Equipave. E o mais chocante, em 2023, cada um dos 4 diretores da empresa recebeu uma remuneração mensal de simplesmente R$ 368 mil, o equivalente a 280 salários mínimos. Então, olhem o absurdo que já está sendo feito com a água no nosso Estado. Nós não podemos permitir que tal erro, que tal equívoco, que tal continue agravando os problemas, principalmente da nossa população, em detrimento de altos salários, de lucros para poucas pessoas e poucas empresas. Porque, enquanto isso, a população sofre com os reajustes tarifários entre 10% e 14% ao ano. Valores que superam muito a inflação do período e, muitas vezes, sem o serviço prestado, ou seja, porque não chega a água lá na torneira, porque não tem acesso ao saneamento básico lá na comunidade. E, em novembro de 2024, a empresa assinou um termo de conciliação com o governo do Estado que permite aumentos da tarifa acima da inflação, cobrança por esgoto, mesmo onde não há rede instalada, e a suspensão de compromissos com investimentos em infraestrutura. Então, olha só, neste termo, o governo dá 22% para Águas do Rio, o valor já ultrapassou 600 milhões desde a sua assinatura. E é assim que o governo está agindo, Para o povo, aumento das tarifas e péssimo serviço, e para a empresa, benefícios que geram lucros gigantescos. Então, isso é um tema que não pode passar parte do conjunto da população do Estado do Rio de Janeiro para sabermos como é que o governo do Estado vem tratando esse tema. E também tem o tema da desinformação, que é uma tática, Porque essa campanha da tarifa POP, feita pela Águas do Rio, esconde os critérios reais de acesso à tarifa social, mesmo com mais de 3 milhões de famílias fluminenses inscritas no cadastro único que poderiam ser beneficiadas, E assim seguem uma série de outras denúncias, de outros dados muito importantes que a ENSP da Fiocruz, a partir desse levantamento que eles trouxeram, é muito importante a gente ter acesso. Olha, eu já estou aqui encerrando meus 8 minutos que faltam, não é, presidente? Mas eu queria que você, da população do Estado do Rio de Janeiro, que se interessa sobre esse tema da SEDAI, que tem interesse de saber quais são os dados, os números, o que está colocado aí do que foi até agora esse tema da privatização da SEDAI e o que está em jogo com essa nova privatização dos serviços que ainda são prestados pela SEDAI. Procure aqui nas nossas redes, procuram os canais importantes dos representantes dos sindicatos, dos movimentos sociais, que lutam em defesa desse tema, que, olha, a gente fica e estamos perplexos com essa situação. Mas, diante dessa realidade, a gente quer defender com firmeza não apenas o fim da SEDAI, mas essa tentativa de abrir o capital da SEDAI, que significa mais privatização nesse tema, E nós queremos manter um compromisso firme com o conjunto da sociedade fluminense
para a gente lutar pela reestatização da parte da SEDAI que foi privatizada, mas também a luta por uma companhia plena, né, com gestão pública, participativa e que seja voltada, de fato, ao bem comum, que nós não podemos deixar de tratar a água como um bem comum, né, que protege, que garante a vida do conjunto das pessoas e do conjunto da natureza. Quero também registrar aqui que o povo do Rio de Janeiro, continua em movimento para a defesa da SEDAI, não é? E na semana passada nós estivemos junto com os diversos trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI, com os movimentos sociais, no abraço da SEDAI, né, com o objetivo da gente realmente fazer esse grito coletivo em defesa da água como um direito e da SEDAI como patrimônio do povo. Dizer, governador do nosso estado, Cláudio Castro, que essa luta em defesa da SEDAI, ela não é uma luta isolada. Nós estamos organizados, o povo está organizado, mobilizados e muito atento a todas essas iniciativas que estão sendo colocadas. E eu tenho certeza que a sociedade fluminense não aceitará calada a mais um ataque que é seu por direito, que é a água e o saneamento básico, né? E quero colocar aqui, mais uma vez, o nosso compromisso, do nosso mandato, dizer que a gente está ao lado do povo, que a gente está ao lado das comunidades, que a gente está ao lado dos municípios lá na ponta, que fica no argumento que a SEDAI é privatizada para desenvolver os municípios, mas não chega o recurso, não chega o desenvolvimento lá, né? E que nós temos que somar forças para garantir que a água continue sendo um bem comum, gerada com responsabilidade pública e voltada para a vida, não para o capital, não para os lucros apenas de alguns. E deixo aqui, mais uma vez, né, um alerta de atenção para essa situação. Não vamos aceitar decisões tomadas a portas fechadas, como aconteceu da outra vez. A população tem o direito de saber, de ser ouvida, de decidir sobre o futuro da SEDAI. E nós, acredito, todos os parlamentares, né, não só aqui da Assembleia Legislativa, mas também das câmaras municipais, temos o dever de barrar mais esse retrocesso que está sendo apontado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Devemos seguir firmes em lutas por uma SEDAI pública, popular e a serviço da vida. Estamos juntos. Obrigada, presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Índia Armelau, que dispõe de 10 minutos ou mais. Tá vendo, Marina? Aí. Isso ele me dá 7, tá? De vez em quando me dá 6. Eu fui diminuir o seu, você usou 16. Boa tarde para todos os presentes. Venho aqui apenas dar um recado e fazer uma pergunta. Em época de bebê reborn, parlamentar defendendo vagabundo, pessoas que dizem que é crime matar um ovo de tartaruga, mas que o aborto está ok, pessoas que dizem que OnlyFans é um trabalho digno, ora, me faça um favor, vá capinar o mato, vá trabalhar em alguma coisa, realmente que seja honesto. Mulheres falando que foto pelada e pegar geral é empoderamento. Eu venho aqui, ó. Cadê a CPI do INSS? Mais um dia que ninguém foi preso, ninguém está respondendo e nada acontece. Mais uma vez, cadê a CPI do INSS? Não vejo parlamento nenhum, a oposição, claro, a esquerda, falar a respeito disso, dos nossos idosos. Vocês vão continuar fingindo demência e não vão falar absolutamente nada? Ou vão ficar lá em Brasília falando só do jogo do tigrinho, para aquela cortina de fumaça? Pois é. Enquanto isso, estamos que fazer leis falando que bebê reborn não pode usar a UPA. Sim, bebês de plástico, bebês de silicone, bebê de brinquedo não pode usar a UPA. Acabamos de protocolar uma lei
que a pessoa que fizer maus tratos aos animais vai ter que pagar todo o cuidado para o animal. Protocolamos hoje. Aí, quando você está trabalhando pra caramba, você tem que parar por conta de uma bebê reborn. Mas, enquanto isso, a CPI do INSS, nada. Então, mais uma vez, bote a mão na consciência de vocês, se são esses os caras, os parlamentares, os vagabundos que vocês querem à frente em 2026. Porque, quando é no do outro, é refresco. Mas isso aqui também vai chegar no seu. Obrigada, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.